né? Isso é importante. Então, o Caio hoje ele tem 50 Ethereums, eu tava com 96 antes de vender. Tava com 96 Ethereums antes de vender, tá? Então, tava com 46 ou 45 Ethereums numa carteira, outras duas carteiras de outras blockchains, eu tô com Ethereum em outras blockchains. Beleza? Então, basicamente, é isso. Você tem que entender que no mercado de risco, não importa você perder. O importante é quando você perder, você perde pouco. E quando você ganha, você tem que entrar numa probabilidade de te dar muito retorno. Então, o Position Trade, ele te dá uma relação, às vezes, de 10-1, tá? Deixa eu até dar uma olhada no gráfico aqui do Bitcoin, se eu tivesse feito Position Trade com o Bitcoin, quanto que teria dado aqui na relação risco aqui. Então, vamos imaginar que aqui foi o pivô de alta, o último pivô de alta dessa grande pernada de alta que surgiu, né? Então, naquela época que a gente vendeu, aqui recompramos, pivô de alta aqui, pivô de alta aqui acima da média de 8, tá? Esse é o pivô de alta. Tá? Se você esperou entrar aqui no pivô de alta, entrou nesse dia aqui, ó, né? Você teve no Position Trade, isso só falando em BTC, tá? Não no Ethereum. Deixa eu ver, depois eu vou dar uma olhada no Ethereum. Posição comprada. Então, aqui a gente entrou nessa barra aqui, tá? Vamos ver qual a relação que ele deu de lucro, que ele poderia ter dado de lucro em relação... Até vou traçar uma Fibonacci longa aqui. Ele pegar o alvo 168 ali. Quase. Ele te dá ali uma relação, um risco-retorno. Isso que é o gostoso do Position Trade. Ele te dá um retorno, né? Se você tivesse colocado stop loss, Position Trade, você entra atrasado, certo? Você entra acima da média de 8, pivô de alta acima da média de 8. Mas imaginar que você colocou nesse fundo aqui, não. Porque esse fundo aqui é muito perto. Esse fundo aqui, ó. Último fundo anterior, tá? O seu risco-retorno em um Position Trade, nesse Position Trade, era de 26,56 para 1 erro. Então, você pode, aqui, se você abriu a operação, você gerou o resultado de 26 vezes o risco que você assumiu. O teu risco-retorno foi de 26 para o teu stop loss ficar em $9.600. Então, você entra em 11.000, stop loss em 9.800 e o risco-retorno, né, o alvo, né, se você tivesse traçado algum alvo ali, o alvo podia até ser o alvo 1 aqui, por exemplo, ó. Vou pegar o alvo 1 aqui. Pegou o alvo, mesmo assim ele teria te dado um risco-retorno de 10-1. Esse é o poder da matemática do Position Trade. Quando você acerta ele, para você acertar ele, você tem uma probabilidade de 50% de chance de acertar e 50% de chance de errar. Só que tem um detalhe muito importante. Quando você acerta ele vai te dar no mínimo um 10-1. Então você vai poder errar 10 Position Trades sequenciais para você se pagar um Position Trade certo. Certo? Esse é um trade com uma equação matemática extremamente positiva, principalmente no BTC da moedinha da praia. Aqui foi outro pivô de alta, né? Então vamos imaginar que aqui deu outro Position Trade. Você pega aqui a posição comprada. Você entrou aqui nesse pivô de alta aqui. A gente entrou nessa barrinha aqui, ó. Pronto. Barrinha de Position Trade. O mercado chegou aí até ali, ó. Você poderia ter colocado o teu stop loss aqui embaixo, na mínima, abaixo da média de 8, porque se perder a média de 8, você sairia do mercado. A relação risco-retorno dela, na proporção 4-1. Então, você acerta 4 Position Trades de curto prazo para um erro, tá? Esse Position Trade aqui durou menos tempo, certo? Mesmo assim, mesmo exposto um Position Trade aqui, ainda você teria lucro depois de todo esse tempo e toda essa oscilação. Então, o Position Trade ele tem uma equação matemática muito poderosa. Por isso que eu gosto de comprar pivô de alta acima da média de 8. Porque ele te permite
É que nem... Cara, position trade é assim, ó. Vamos lá, day trade é assim. Colocar você dentro de um carro de Fórmula 1, numa estrada no interior do Rio Grande do Sul, toda esburacada, com terra e areia, toda cheia de pedra, e passa uma vaca na tua frente, tá? Começa a passar uma vaca na tua frente. Tenta desviar da vaca com um carro de Fórmula 1 em cima de uma rua esburacada de terra, tá? Tenta. Isso é o day trade. O swing trade é você vai com o Fucão. Vai lá com o Fuca, um Fuca estilo de rally, assim, que você ainda até consegue desviar com mais propriedade, mas ainda vai estar em condições não muito favoráveis. Você ainda vai estar numa terra mais... numa rua de terra, certo? Já o position trade é assim. Você tá com uma... Não é uma Ferrari, vamos dizer ali pode ser, uma Ferrari numa Autobahn, lá na Alemanha, 6 faixas gigantescas que permitem você andar a 300 por hora e começa uma vaquinha a atravessar a rua. Você tem todo o tempo do mundo com a tua Ferrari para desviar da merda da vaca, tá? Você pode desviar da vaca. Você vai conseguir desviar da vaca. Por quê? Porque ele vai te dar um tempo muito maior para você refletir, você pensar nas suas ações. Então, day trade, o curtíssimo prazo, foco no curtíssimo prazo, resultados imediatos, altíssimo risco, tá? Vaca, se a vaca atravessar na tua frente e aconteceu qualquer merda, você não vai ter tempo de desviar. Position trade é Autobahn na Alemanha, confortável, narizinho lá no teto, bem trouxão, bem gente que desfila na frente da Avenida Atlântica de Balneário Camboriú, mas você vai conseguir desviar da vaca porque você tem 6 pistas, tempo favorável, e você vai ver a vaca atravessando a frente do teu carro e você vai ter todo o tempo do mundo para desviar. Então é muito importante que você entenda isso. Os investidores, eles têm tempos diferentes de gráfico, né? Então, às vezes, vem um cara que usa o gráfico de 5 minutos, 15 minutos, palpitar aqui as minhas opiniões, ou falar sobre as minhas opiniões. São os famosos esqueletos, né? Comedor de Ruffles e tomador de Coca-Cola. Então, isso que é importante vocês entenderem. A diferença entre os trades, né? O position trade é médio e longo prazo, pega 3, 4 meses de alta, ou 6 meses de alta, e tende a te dar um retorno maior do que o holder, tá? O position trade, ele é um ponto de equilíbrio entre o holder e o especulador de curto prazo. Ele é um ponto de equilíbrio entre os dois, né? Então, os caras picas do mercado que eu conheço, que fazem muito dinheiro, tipo o Stormico, ele, na maior parte dos investimentos dele, ele faz position trade, tá? E na outra parte do mercado, sabe o que ele faz? Ele pega operações de curto prazo e ele faz acumulação com o curto prazo. Então, por exemplo, ele faz um swing trade ou faz um day trade, ganha ações, se paga a diferença de volta e mantém aquelas ações para o resto da vida. Ele é um acumulador de ações, tá? Então, ele faz trades curtos para acumular ações. Do mesmo jeito que eu ensino vocês, eu falo para todo mundo, né? Quer operar as altcoins no curto prazo para fazer um swing trade? Vai lá e opera. Mas quando o mercado te dá 100% de lucro em pouco tempo, qual a primeira coisa que você deve fazer? Se pagar de volta, tá?